tava analisando, bonita, a prova da FAMECA. E eu sei que essa não é bem uma questão de física, na verdade ela estava no meio das questões de geografia, mas como é astronomia, para mim é física também. Então vamos resolver ela também, tá? Era a questão 29 lá da FAMECA. Ele falava alturas solares simultâneas em 2 momentos diferentes, em 3 lugares diferentes. Então percebam onde estava a luz sol em cada hora e em cada lugar. Então, no mesmo instante, comparando Manaus, São Paulo e Porto Alegre, ele estava em inclinações diferentes. Esse Hzinho que ele chamou aí, o ângulo que estava formando o raio solar incidente naquele momento, com o chão, ok? E aí, então, a gente percebe que em São Paulo o Sol estava exatamente a 90 graus, então ele estava bem certinho no zênite. Em Manaus ele estava a 69 graus 38 minutos, e em Porto Alegre estava no meio das duas coisas, então 84 graus. Isso tudo no mesmo momento. Aí, no momento 2, nesses mesmos lugares, o que acontece? Em Porto Alegre ele estava bem baixinho, ali 16 graus e meio. Em São Paulo ele estava a 43 graus e em Manaus 63 graus. Por que é diferente, gente? Porque lugares diferentes têm o Sol com alturas diferentes. E por que tempos diferentes também têm coisas diferentes? Que muda? Qual é a diferença? As diferenças observadas na incidência dos raios solares em diferentes cidades brasileiras são explicadas, entre outros fatores, pelo quê? Por que é diferente? Porque as cidades brasileiras estão em lugares diferentes da Terra, né? E a Terra gira em volta do Sol. Então, o que cada uma vê do Sol depende de onde está na órbita. Além disso, a gente tem que lembrar que a Terra tem uma inclinação para ela girar em volta do Sol. Então, ela vai girando. Vou mostrar para vocês como funciona o meu modelo importado da China, tá, gente? Antes do corona, não se preocupem. Então, ele tem um monte de engrenagenzinhas aqui, porque ele tenta simular o que está acontecendo na órbita. Então, aqui está a nossa Terra. Ela tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus e meio em relação ao plano da órbita, que seria, tipo, a minha horizontal aqui. E aí, conforme vai girando, ó, eu vou virar bem rápido, tá? Mas percebe que isso daqui é a Lua, ela tá girando em torno da Terra. Mas, vamos lá. Então, a Terra gira. E ela vai girando, e olha o Sol aqui bonitinho, girando junto com ela. E aí, olha, meu modelo é tão chique que ele tem até um LED dentro do Sol, que é para representar a iluminação, né? Então, olha como a Terra está sendo iluminada. Nessa época do ano... Deixa eu aumentar eu, né, gente? Peraí. Agora vocês enxergam. Nessa época do ano, tá chegando muito mais luz no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E aí, conforme vai girando, ó... É óbvio que tem luz do Sol para todo lado, né, gente? Mas é um modelo, então não dá pra botar luz em tudo. Então, ele vai girando... girando. Aqui, mais ou menos, ó, tá bem mais ou menos iluminado dos dois hemisférios. E ele tá chegando em uma outra época do ano em que tem mais luz na parte de baixo. E aí, o fone tava na frente. Aí, tem mais luz no hemisfério sul do que no hemisfério norte, então verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, do outro lado era o contrário, e assim por diante, né? Então, basicamente é isso que acontece. Aí, pra gente enxergar um pouquinho melhor, né? Não sei qual dos dois jeitos é mais fácil, eu peguei um GIF também, que representa exatamente esse mesmo movimento acontecendo, né? Então, a gente tem a Terra inclinadinha ali, girando em torno do Sol, na órbita dela, que não é tão elíptica quanto mostra aí nesse GIF, é mais próxima de um círculo, mas tudo bem, serve pra gente visualizar. O que é importante a gente imaginar? Pessoas em lugares diferentes da Terra vão estar vendo o Sol em uma posição diferente, né? Só que esse movimento que existe ao longo do tempo, na verdade, é um movimento aparente. Porque a gente está na Terra e quem está se mexendo é a Terra. É a Terra que gira em torno do próprio eixo, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, esse movimento que a gente chama de ver o Sol se movendo no céu ao longo do dia ou ao longo dos diferentes dias do ano é o movimento aparente do Sol.
tem o movimento aparente diurno, né, que é o que acontece ao longo do dia. Ele nasce mais ou menos no leste, se põe mais ou menos no oeste. Ele faz aquele caminho bonitinho, nem sempre passando pelo zênite. Às vezes passa, às vezes não passa. Em alguns lugares nunca passa. Em alguns lugares passa uma vez, em alguns lugares passa 2 vezes, mas enfim, isso é assunto para outro momento. Mas a gente tem que pensar que existe esse movimento diurno e existe um movimento anual. Então, ao longo do ano, se eu olhar para o Sol exatamente na mesma hora, exatamente, tipo, todos os dias do ano, ele não vai estar exatamente no mesmo lugar. Por isso que eu falei, inclusive, que ele não nasce sempre no ponto leste. Ele nasce mais ou menos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dependendo da época do ano. E esse movimento que muda com os dias do ano depende aí sim da órbita toda, né? Depende da posição onde a Terra está nessa órbita. E esse é o movimento que a gente chama de movimento aparente anual do Sol. E a gente já sabe qual é a resposta, né? Então é uma associação entre a latitude, quer dizer, o lugar onde você se encontra da Terra, e o lugar onde a órbita está, né? Onde a Terra está ao redor da órbita. Mas, vamos lá para uma última curiosidade. Além disso, existe um jeito da gente fazer uma marcação, uma visualização dessas posições em que o Sol vai ocupando em diferentes dias do ano se a gente olhar sempre no mesmo horário. Porque qual que é a ideia que existe na nossa cabeça? Sempre meio-dia o Sol tá lá em cima. Mas, gente, não tá. Se vocês prestarem atenção, sai de casa meio-dia, você tem sombra. Se eu tivesse bem em cima da sua cabeça, não ia ter sombra, não ia ter sombra nenhuma. Então, você pode até usar uma garrafinha de água, põe uma garrafinha de água lá. Se não tiver sombra nenhuma, é porque realmente o sol tá bem aqui em cima. Agora, se ele tiver um pouquinho pra cá, vai ter uma sombrinha ali. E você nitidamente consegue ver isso com qualquer coisa. Então, um jeito de ver isso é a partir de fotografias. Então, você pode deixar a sua câmera apontada sempre na mesma posição, pegando sempre a mesma paisagem, né? Essa, por exemplo, é numa aldeia na Escócia. E essa pessoa que tirou essa foto tirou sempre meio-dia. Então, meio-dia ela ia lá, tirava foto, acho que uma vez por semana, mais ou menos. E olha o movimento que o Sol fez. E a gente não percebe, mas na mesma hora, toda semana, cada hora o Sol estava em uma posição diferente. Daí, essa pessoa que tirou todas essas fotos ao longo de um ano inteiro, fez uma montagem, né? Juntou todas essas fotos, como elas estavam todas com a mesma paisagem, não foi tão ruim, né? Para fazer essa união. Então, ele fez essa sobreposição de várias fotos e obteve essa belíssima figura, que é chamada de analema solar. Então, o analema é a hora que a gente vê a posição do Sol, que mudou ao longo do ano, do nosso ponto de vista. Na verdade, é da Terra que mudou, mas enfim, vocês entenderam. E um outro jeito, um pouco mais simples de fazer isso, né? Porque tirar foto sempre meio não é tão fácil, é usando um gnomon, que na verdade nada mais é do que uma haste. A gente pode colocar a haste lá perpendicular ao solo. A gente fez isso na escola onde eu dou aula, eu fiz isso com um grupo de alunos muito legais, muito dedicados, muito interessados no estudo de astronomia. E a gente montou esse esquema de observação aí. Então, meu tio foi lá na escola, ele fez toda a montagem da haste, deixou ela perpendicular, fez a base em concreto em volta. Colocamos até uma cerquinha ali para ficar protegido, né? Para ninguém trombar na nossa haste. E aí, toda semana, a gente fez, os alunos fizeram, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, eles iam lá, olhavam onde terminava a sombra dessa haste e marcavam uma bolinha. Que, na verdade, nada mais é do que ver onde que está o Sol no céu, né? Porque isso aqui define onde está se formando a sombra da nossa haste. E aí, eles fizeram isso toda semana, toda quinta-feira, durante um ano inteiro. Olha só que dedicação. E aí, no final, essa foi a última marcação que eles me mandaram foto. E o que aconteceu foi que se formou exatamente a mesma figura que foi obtida através das fotografias. E essa figura famosíssima é chamada de analema solar. E ela é explicada exatamente por esse movimento aqui do GIF ou da minha representação aí de Terra e Sol. E é isso, gente. Aproveito para agradecer mais uma vez estes belíssimos alunos super dedicados
que participaram desse projeto, que faz um tempinho já. Então, muito obrigada mais uma vez por terem participado. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo e estejam orgulhosos aí de vocês. E é isso, gente. Até a próxima.